Imaginemos uma sociedade em que a mulher era considerada como um ser inferior, destinada apenas ao casamento que ocorria invariavelmente pouco depois do início da adolescência. Um tempo onde tudo era difícil, estando as comunicações, os transportes, as condições de vida num nível muito distante do encontrado hoje. Uma época onde a educação era privilégio de uma reduzida camada social. Uma fase onde os preconceitos religioso e racial contra não católicos, negros e índios tornava a crença e condições das minorias difícil de suportar. Um país que gradativamente deixava de ser somente agrícola para entrar na fase de desenvolvimento da industrialização. Agora suponhamos uma pessoa que consiga, nesse cenário de adversidades, criar uma instituição assistencial que espalhe as suas ramificações por dezenas de unidades, que funda e dirige por vários anos 2 publicações de periodicidade regular, que torna a educação acessível a todas as camadas sociais e raciais, que inove, encontrando fórmulas de profissionalização para a mulher, enfim, que crie incessantemente, revelando uma grande capacidade de organizar, administrar, controlar e, quando necessário, improvisar. Tudo isso em pouco menos de 2 décadas. Quase impossível acreditar que, cercado de dificuldades, alguém consiga exercer tão poderosa influência sobre o meio em que viveu. Sobretudo tratando-se de uma mulher. Pois é sobre a sua vida, suas ideias e sentimentos convertidos numa incrível sucessão de obras que vamos falar no programa que você começa a assistir agora. Resende, cidade situada à margem direita do rio Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, que foi importante produtor de café no século XIX, viu nascer a 1º de fevereiro de 1853 Anália Emília, um dos 3 filhos do casal Teresa e Antônio Mariano Franco. A infância vivida naquelas terras bucólicas impressionaram profundamente a sensível alma da menina, e desse tempo provavelmente resultaria o ideal abolicionista, revelado posteriormente, além de doces lembranças atestadas em vários escritos publicados anos depois, como retratam alguns dos versos do belíssimo poema Uma Saudade. Quantas vezes tão contente essa hora eu esperava, e sobre a ponte correndo, o riacho atravessava, ouvindo com alegria soar a Ave Maria. E logo após avistava pobres negros caminhando, vergados ao peso das messes, mas felizes e cantando, que tanto me comovia. Em 1861, atraída por promissoras perspectivas, sua família transfere residência para São Paulo. A atividade de professor exercida pela mãe certamente teve decisiva influência na vocação de Anália, que já aos 15 anos passa a atuar como sua auxiliar em colégios de Taubaté e Guaratinguetá. A função de assistente da mãe se oficializaria com a aprovação em 1872 num concurso de câmara. Todavia, a autonomia no exercício da profissão viria com a conclusão do curso preparatório na Escola Normal Secundária em 1875, e 2 anos depois realizava com brilhantismo o exame para o cargo de professora pública, merecendo elogios no jornal A Província de São Paulo, sendo no início do ano seguinte nomeada para o magistério público.
Os próximos 20 anos representaram como que uma preparação para a missão que desempenharia, período no qual fundou uma escola, o Externato Santa Cecília, dedicado ao ensino primário e secundário, e entre 1877 e 1878, um acontecimento marcante: a perda quase total da visão, o que a obrigou a se afastar de suas atividades. A experiência, contudo, aliada a uma rara percepção da realidade, motivaram-na a escrever para publicações da época como A Família e Eco das Damas do Rio de Janeiro. As influências do progressivo materialismo, importado da Europa, inspiraram Anália a escrever um livro, A Filha do Artista, dividido em 2 volumes, buscando preencher a lacuna existente na bibliografia nacional, obra que pretendia fosse um antídoto contra a literatura dissolvente daqueles dias. Os 10 anos seguintes fizeram com que se acentuasse em seu espírito inquieto a ânsia de contribuir para a formação da sociedade republicana do novo século que estava por nascer, e a 30 de abril de 1898, transbordante de alegria, Anália vê circular o primeiro número do Álbum das Meninas, publicação financiada com parte de seu salário, distribuída gratuitamente e que, em sua primeira edição, abordava o tema As Mães e as Educadoras. A virada do século imprimiria novo ritmo ao processo de industrialização de que São Paulo se tornaria importante peça no Brasil. A carência de mão de obra especializada determinava um afluxo muito grande de imigrantes, particularmente europeus. A cultura dos representantes desses povos contrastava muito com a falta de infraestrutura existente no país que os recebia. Outro dado significativo era o do grande número de ex-escravos migrantes das lavouras cujos proprietários também buscavam no exterior colonos mais qualificados. Isso agravaria ainda mais o já crítico problema social da falta de moradia, meios de educação, saúde e trabalho para todos. Anália, apesar dos seus 48 anos, não ficou indiferente a isso e, a 17 de setembro de 1901, requer autorização para o funcionamento de uma instituição que buscaria proteger e educar as crianças das classes desvalidas, bem como mães desamparadas. Um mês depois, o pedido foi deferido, permitindo a fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, que, ainda naquele ano, em 31 de dezembro, tem instalada a sua primeira escola no Largo do Arouche. O tempo exigia a intensificação de atividades para a concretização dos planos imaginados por Anália. Mão de obra era um obstáculo. Para superá-lo, já 25 de janeiro de 1902, colocava em funcionamento o Liceu Feminino, dedicado à habilitação de professoras para os lares a serem instalados. Redige e publica o Manual para as Escolas Maternais, transmitindo às colaboradoras diretrizes para o seu trabalho. Já no dia seguinte, a associação punha em funcionamento um curso noturno para adultos, objetivando sua alfabetização. Controles, recursos para manutenção, entre outros instrumentos, foram sendo desenvolvidos por Anália e suas colaboradoras, e em 13 de agosto daquele ano consumava-se o primeiro passo para a expansão pelo interior do seu grandioso projeto. Era inaugurada a escola maternal de 2 Córregos.
As repercussões da operosidade de Anália começavam a atrair a atenção e o entusiasmo de alguns segmentos da sociedade, embora na mesma intensidade atraísse a ira do clero, que manteve por muitos anos insidiosa campanha difamatória contra a associação. O ano de 1903 começava com a inauguração de outra unidade no interior, a Escola Maternal de Jaú. A necessidade de tornar conhecidas as atividades da instituição, bem como de integrar o corpo de colaboradores, fizeram com que Anália decidisse publicar a Revista da Associação Feminina, posteriormente denominada A Voz Maternal. Em 5 de julho, a identificação dos ideais de Anália com os da maçonaria resultaram na instalação da Escola Maternal Grande Oriente. Por essa época, nova iniciativa de Anália, o primeiro de uma série de asilos creche. Em dezembro daquele ano, a revista da associação informa já serem mais de 1.000 àquela época os beneficiados pela entidade. E antes que o ano terminasse, registram-se 3 acontecimentos importantes. O senador Paulo Egídio de Oliveira, fundador da primeira escola de sociologia do país, profere importante discurso a respeito das atividades da associação. Anália é confirmada na presidência da instituição por eleição, fato que se repetiria até o ano de sua morte. E, finalmente, a sua sede passa a funcionar na ladeira do Piques 23, em São Paulo. O ano de 1904 marca o surgimento de 2 novas unidades no interior, a Escola de Itapetininga, a 15 de março, e a 9 de julho, a de Campinas. É colocado em funcionamento outro curso profissionalizante para as assistidas, a Oficina de Flores Artificiais, que ensinava a confeccionar flores de papel e pano, produto vendido para gerar recursos para a entidade, experiência que posteriormente daria origem ao Instituto Regente Feijó. O senador Paulo Egídio, a 4 de agosto, faz novo discurso no Congresso exaltando as atividades da associação. Acontecimentos importantes assinalaram a vida da obra em 1905. Instalou-se uma tipografia que, além de produzir os impressos e publicações da entidade, prestava serviços a terceiros, o que também contribuía para levantar recursos que permitiam compor a receita necessária para manter as atividades. Em agosto, é apresentada a proposta para a construção de um prédio próprio para a associação, projeto apreciado e aprovado por Anália 15 dias depois. 1906 registra a formalização da união de Anália e Francisco Antônio Bastos, colaborador de muitos anos da associação, e a abertura de uma nova fonte de renda, o Bazar da Caridade, sediado na Rua do Rosário 18 e uma filial na ladeira do Piques 23, estabelecimentos que vendiam vários produtos manufaturados pelas internas da associação. Em 1907, um balanço das atividades da instituição revelava que já ultrapassava 2.000 o número de assistidos pelas diversas modalidades de serviços prestados pela obra. Nesse ano, novo avanço na direção do interior. É aberta a primeira escola maternal de Ribeirão Preto. No início de 1908, a 26 de janeiro, a associação contrai um empréstimo hipotecário para a construção do asilo e creche e 3 pavilhões para o albergue diurno. Em fevereiro, entra em funcionamento a primeira escola maternal de Sertãozinho. Neste ano, uma epidemia de sarampo exige de Anália e suas cooperadoras providências e maiores desdobramentos para superar esse período crítico. Agosto marca o surgimento da primeira escola maternal de Limeira. 1909 lembra o início de mais 2 unidades do interior. Em 7 de janeiro, a Escola Maternal de Rio Claro e a 6 de março da Escola Maternal de Jaboticabal. Em agosto,
procede-se a uma revisão geral do Estatuto da Associação. A década terminaria com a multiplicação de atividades. A loja maçônica 7 de setembro propõe, e Anália aceita, dirigir várias escolas financiadas por aquele grupo. Nesse 1910, a partir da visita de um músico e militar, nasce a primeira banda de música feminina do Brasil, formada por moças da própria associação, a qual viria a se somar com o elenco dramático musical da entidade que, se apresentando por cidades do interior, servia como mais uma fonte de recursos para a entidade. Apesar das crescentes dificuldades financeiras para fazer frente ao amplo trabalho que a associação realizava, no final de 1911, a infatigável Anália dá importante passo para a criação de nova atividade. Adquire os 75 alqueires da Fazenda Paraíso, negócio generosamente facilitado pelo proprietário, o que permite a fundação da Colônia Regeneradora Dom Romualdo, num primeiro momento dedicada ao abrigo e apoio moral às jovens decaídas, além de mães solteiras e abandonadas. Novas modalidades de ensino profissionalizante puderam ser iniciadas, como a carpintaria, o cultivo de cereais e hortifrutigranjeiros, entre outras atividades, cujos produtos eram comercializados visando auxiliar nas despesas de manutenção da obra. Em 1912, mais precisamente em 19 de maio, começa a funcionar o Lar Anália Franco de Jundiaí. No ano de 1913, os reflexos das crises político-sociais da Europa contribuíram para aumentar a escassez e recursos necessários para a manutenção da instituição. Apesar disso, a 7 de novembro é fundado o Asilo Creche de São Vicente. A decretação da Primeira Guerra Mundial em 1914 resultou em cortes das subvenções públicas e na diminuição das doações à associação. Anália, incansável, imagina e desencadeia a série de excursões pelo interior do estado com o grupo dramático musical e a banda feminina. Provavelmente a partir dessas viagens, decide criar ainda em 1914 a Liga Educativa Maria de Nazaré, com a finalidade de auxiliar as escolas maternais, creches, asilos e colônias mantidas pela associação no interior paulista. O mês de abril desse ano registra também a instalação do Asilo Creche de Dobrada. 1915 transcorre com a associação atravessando dificuldades muito grandes pela falta de recursos. 1916 inicia com a fundação, a 1º de janeiro, do Asilo Creche de Rincão. Em abril, a associação contrai empréstimo para pagamento da dívida adquirida com a compra da Fazenda Paraíso, o que permite a quitação total e a lavratura da escritura definitiva do imóvel. Em novembro, funda-se o Asilo Creche de São José do Rio Pardo. 1917 foi marcado por um arrefecimento da prosperidade da capital paulista, com o abrupto aumento do custo de vida, a quase completa ausência de produtos básicos e o achatamento dos salários, ocasionando uma greve geral marcada por extrema violência. 1918 agravou ainda mais a situação do povo paulista, castigado por um inverno excepcionalmente frio, grandes prejuízos para a lavoura, atingida por temperaturas de até 3 graus negativos e devastadoras pragas. A capital foi visitada por chuvas torrenciais que levaram o nível dos rios Tietê e Tamanduateí, causando sérias inundações.
A nefanda guerra que se travava no continente europeu, além de aprofundar a crise econômica, espalhava pelo mundo os malefícios da chamada gripe espanhola, que começou a ceifar vidas em quantidade. A associação não era poupada e, com o drástico corte dos auxílios oficiais e particulares, somente a fé conseguiria manter vivas as 142 asiladas, famintas e contaminadas pela terrível influenza, denominação popular da moléstia. A grande protetora e mãe das meninas, sem outras alternativas, recorre à terapia espírita do passe e da água fluida, ao que ela atribuiu o fato de se terem salvado quase todas as suas assistidas. Nasce 1919 e os esforços para vencer o terrível mal lhe alquebraram o corpo, abrindo o caminho para o domínio do vírus da famosa gripe. Acamada, Anália reúne forças para, através de relatório, prestar contas de seu trabalho conforme consta da ata da reunião de 6 de janeiro. Essa talvez tenha sido sua última realização, pois, a 20 desse mês, despede-se da vida física, deixando para trás uma incomparável folha de serviços prestados à sociedade paulista, na qual se incluem milhares de homens e mulheres que em sua infância e juventude foram salvos e encaminhados na vida, uma dezena de obras didáticas, mais de 20 opúsculos em forma de manuais, regulamentos, compilações publicadas, 9 peças teatrais escritas, 28 escolas maternais na capital, 22 creches asilos no interior, 27 escolas maternais também no interior, entre muitas obras cuja amplitude seria impossível de mencionar, sobretudo pelo fato de, mesmo após sua morte, seu modelo continuar a inspirar o surgimento de outras instituições. A existência de Anália é uma sucessão enorme de episódios que lhe revelam a grandeza de alma, força moral, enfim, a sua elevação espiritual. Muito disso certamente pode ser creditado à influência que o Espiritismo teve sobre sua personalidade, fosse participando das atividades do Centro Espírita de São Paulo, ou colaborando na divulgação através de textos que originaram livros, ou ainda organizando opúsculos como o intitulado Habilitação à Assistência das Sessões de Espiritismo, publicado em 1912 e reeditado em 1924 e 1932. Contudo, através do médium Francisco Cândido Xavier, o espírito Hilário Silva revela no livro A Vida Escreve, editado pela Federação Espírita Brasileira, a existência nos arquivos do plano espiritual de uma curiosa passagem envolvendo nossa personagem. Conta ele. A doente que se queixava em desespero perguntou à senhora que lhe velava o leito: permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre! Gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: água imunda! Como se atreve a tanto? Quero outra. Paciente e humilde,
A senhora enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. O conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente. A ordem foi obedecida. Você agora aceita o remédio? Indagou a assistente. Que venha depressa. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento mostrando sangue. E a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraça é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. A interpelada sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Conversaram ambas. A enferma, serenada, ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsediada em reequilíbrio beijava-lhe as mãos e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era Anália Franco, a heroína da seara espírita paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas.